Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online. Nós temos um tema muito interessante sobre cristologia, a doutrina de Cristo, né, que é justamente os aspectos que falam da sua qualidade, ou seja, dos seus atributos, né? Nós vamos falar então sobre atributos divinos de Jesus e sobre os seus atributos divinos, vamos falar sobre a onipotência do Messias, a onipotência do Messias Jesus, ou seja, Jesus possuía todo o poder. Aliás, ele possui ainda hoje todo o poder. É por isso que ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, né? Ele disse que nós receberíamos poder para sermos testemunhas, né? E ele também vai dizer, portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele só disse isso, né, para a gente ir, porque ele realmente falou, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha que coisa maravilhosa. É sobre esse poder, essa onipotência, que nós vamos falar neste momento, tá certo? Então, acompanhe comigo nas palavras, por exemplo, de Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo 3, olha só o que nós encontramos, naquele encontro do Senhor Jesus de Nicodemos com o Senhor Jesus, olha só o que Nicodemos vai dizer para o Senhor Jesus, assim já mostrando que eles estavam percebendo algo que era diferente em Jesus, né, com relação ao seu eterno poder. Olha só, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 2, nós lemos assim, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ora, Jesus era Deus encarnado e, como tal, ele mantinha a sua divindade, o seu poder, a sua glória, a sua majestade, a sua realeza e, inclusive, tinha todo o poder para fazer tudo aquilo que lhe apraz, que lhe convinha, que lhe agradava e que era o seu propósito, né, de resgatar a humanidade. Bom, dentro disso nós encontramos, então, sinais de que Jesus possuía atributos divinos, né, atributos que revelam a sua divindade. É claro que as Sagradas Escrituras apresentam Deus como todo-poderoso, o El Shaddai, no Antigo Testamento, no Tanakh, né? E também nas páginas da Brit Hadashah, do Novo Testamento, nós temos ali a manifestação da divindade do Todo-Poderoso através daquilo que nós chamamos de onipotência, né? Quando nós falamos que Jesus era onipotente, que o Messias era onipotente, nós estamos dizendo que ele tem todo o poder. Pois a palavra onipotência deriva de duas palavras latinas, omnis, que quer dizer todo, né? E potentia, que quer dizer poder. Então, onipotência quer dizer aquele que possui todo o poder. Não é à toa que Jesus diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, né? Ou seja, ele é onipotente. Então, vamos olhar isso pelo menos em 3 exemplos de onipotência do Senhor Jesus nos evangelhos, né, que marca o seu nascimento miraculoso, sobrenatural, a sua vida singular e o seu ministério como o enviado de Deus, o ungido de Deus, né, para resgatar a humanidade e para salvar o seu povo, o povo de Israel. Isso nós vamos ver então agora, olhando para 3 passagens nos evangelhos que mostram a revelação desse poder, ou seja, um poder que só Deus tem, que é justamente de interagir nas leis que o próprio Senhor criou, quer dizer, realizar milagres, sinais e prodígios, que só Deus pode fazer. Então, acompanhe comigo, né, Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27, quando o Senhor Jesus acalma a tempestade no mar, com uma palavra. Ele vai dizer e as coisas vão acontecer, mostrando assim o seu poder sobre a natureza, ou seja, sobre a sua própria criação. Deus tem poder sobre a sua criação, o Senhor Jesus tem poder sobre a sua criação. Acompanhe comigo o
Nós lemos em Mateus, capítulo 8, os versículos 23 a 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, vamos analisar aqui essa passagem tão impressionante, instigante na vida dos discípulos, que levam eles a ver Jesus numa outra dimensão, né? Então, percebam que a tempestade vem, os discípulos que estão acostumados se preocupam, ou seja, não é uma tempestade comum, daquelas que eles, né, vêm experimentando, e eles sabem a gravidade, então, de um tipo de tempestade como essa, o perigo que é. E daí a preocupação deles de ir acordar o Senhor Jesus para salvá-los. E aí, o que é intrigante é que o Senhor Jesus está dormindo tranquilamente no meio de uma situação desesperadora, fora de controle, em que os discípulos não têm capacidade de lidar com a braveza do mar, com os ventos fortes, com as ondas que estão entrando dentro do barco. E por que o Senhor está dormindo? Porque ele tem controle sobre todas as coisas. Isso é a característica da divindade, ter controle sobre todas as coisas, pois ele é o Criador e o mantenedor. Ele sabe o que pode ser feito, né? Pois ele criou todas essas coisas. E o Senhor, então, está dormindo tranquilamente. Ele é acordado com desespero, pelo desespero dos discípulos que vão até ele e pede para serem salvos por ele. Ou seja, eles estão reconhecendo que Jesus tem esse poder para ajudá-los, para socorrê-los. E o Senhor Jesus, então, repreende eles, dizendo que eles são homens de pequena fé. Por quê? Porque o Senhor Jesus está demonstrando ali que, se ele está ali, eles podem, então, exercitar a sua fé no próprio Senhor, que está com eles. Isso é muito interessante. Então, o Senhor Jesus, depois de repreender os seus discípulos, com uma palavra, ele diz, né, para o mar ficar quieto, né? E aí, o que acontece? Né? Os discípulos se maravilham por Jesus ter dito, né? Por Jesus ter se levantado e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aí eles vão dizer: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui muda a dimensão. Até então eles estavam lidando com o Jesus, o Messias humano, de carne e osso, como eles, que como eles, inclusive, estava descansando, dormindo, e aí então se manifesta a parte divina do Messias, que tem domínio sobre a natureza, que tem domínio por sua criação. Então ele levanta e fala, repreende os ventos e as águas do mar bravio, e tudo se acalma numa bonança, uma tranquilidade, que o Senhor ali então se manifesta como o Messias divino, aquele que é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem a onipotência, todo o poder, inclusive, sobre a sua própria criação. Percebam que milagre é justamente a interferência nas leis da natureza, né? Porque o que nós temos aqui é simplesmente uma lei da natureza, né? As tempestades vêm disso, desse choque térmico, né? Do ar quente, o ar frio, e que faz os ventos, a tempestade naquela região, sobretudo no Mar da Galileia, que favorece muito essas tempestades, né? Então o Senhor se manifesta com todo o poder sobre a sua própria leis da natureza que Ele mesmo estabeleceu para todo, né, o cosmos, e Ele então interfere, mostrando que Ele é poderoso, Criador, e tem assim poder sobre a sua própria criação. Isso é a onipotência do Senhor. Agora vá comigo também para Mateus capítulo 14, e nós vamos ver aqui os versículos 19 a 21, em que o Senhor Jesus multiplica os pães e peixes. Agora ele mostra o seu poder sobre a matéria, né, sobre as coisas que ele fez, de poder multiplicar isso.
E olha só o que nós lemos em Mateus 14, 19 a 21. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães, né, e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Bem, agora então, nós vemos a onipotência do Senhor Jesus em multiplicar, né, a matéria. E isso é extraordinário, é milagroso, é sobrenatural. Só Deus tem o poder disso. Aquele que fez as coisas do nada surgirem, ele tem poder de multiplicar. Aquele Deus que sustentou Israel no deserto por 40 anos com o maná, também com a água, né, que saía da rocha, e aquela coluna de fogo à noite para aquecê-los, e aquela nuvem durante o dia para refrigerá-los, né, para protegê-los do calor do deserto, em que as sandálias não se desgastaram, as pernas não se incharam, e a provisão, então, foi manifestada ali por 40 anos, é essa mesma manifestação, esse mesmo milagre, esse mesmo poder que o Senhor Jesus manifesta aqui ao multiplicar os 5 pães e os 2 peixes, e os discípulos vão ficar maravilhados, né, com essa ação, e a população vai ver ali dos mais de 5.000 pessoas, porque 5.000 eram os homens, fora as mulheres e as crianças, então o número pode ter multiplicado, triplicado, não sabemos, mas era mais, né, de 5.000, ou seja, 5 pães e 2 peixes para saciar a fome dessas pessoas, realmente é o Deus onipotente, o Deus que tem todo o poder de fazer aquilo que Ele quer, daquilo que é necessário, daquilo que é preciso fazer. E é isso que nós vemos aqui nesta manifestação da onipotência de Jesus, como aquele que também é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem controle sobre a natureza, mas que também tem poder sobre a matéria, e ele pode criar e multiplicar aquilo que ele próprio já fez. Isso é simplesmente maravilhoso e mostra a sua onipotência. Bem, quando olhamos ainda para o Senhor Jesus se manifestando como todo-poderoso, como onipotente, nós temos a passagem clássica do casamento, das bodas de Caná, em que ele transforma, melhor dizendo, a água em vinho. Isso também é realmente um dos fenômenos que só Deus pode fazer. Não podemos esquecer que o Senhor Deus, né, transformou a água do Egito em sangue. E aqui o Senhor Jesus vai transformar água em vinho. Olha aí a semelhança, não só da água sendo transformada, a cor, né, sangue e vinho, mas mostrando, né, não só o poder de Deus para trazer o juízo, mas o poder de Deus para trazer alegria a uma festa onde acabou-se, né, a bebida. Olha só o que nós encontramos aqui então em João, capítulo 2, versículos 1 a 11, que diz: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Isso aqui, essa parte é bem curiosa também. Por quê? Porque a mãe de Jesus sabe quem é Jesus. Ela já vinha guardando aquelas coisas no coração, como diz o Evangelho. E agora ela vê a oportunidade dele se manifestar como o Messias, como aquele que tem poder de fazer aquilo que o homem não pode fazer. E ele diz: Não é chegada a minha hora ainda. Essa é uma forma humilde de se falar. Porém, ele a repreende, pois Deus não vai fazer nada que o homem tente manipulá-lo a fazer. De forma alguma, não há meios nem possibilidade de Deus ser manipulado pelo homem. Mas o que podemos fazer é orar, é clamar e suplicar. E na misericórdia do Senhor, Ele pode fazer. Aliás, a Bíblia diz que Ele faz
infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. E é isso que ele vai fazer aqui, um grande milagre, conforme o seu poder e a sua livre escolha como Deus encarnado. E olha só, o versículo 6, e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora, e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O que nós encontramos aqui é justamente a manifestação do poder de Jesus sobre todas as coisas. Não só sobre a natureza, não só sobre a matéria, né, como nós vimos dos pães, do peixe e aqui da água, mas também sobre as enfermidades, sobre a pestilência, sobre as doenças, sobre as enfermidades e deficiências físicas, que nós veremos em momento oportuno sobre isso. Mas ele tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas vidas. Aqui, o Senhor realiza, né, transforma a água em vinho, e os serventes perceberam o milagre. Os discípulos creram nele, e assim ele principiou os seus milagres em Israel, com o seu ministério de Messias, como o Salvador do mundo, como aquele que vem para curar as enfermidades, não só do físico, não só do corpo, mas da alma também. Ora, o que nós vemos com a onipotência de Jesus em 3 passagens apenas, o Senhor Jesus fez muito mais. Aliás, o mesmo evangelista, João, vai dizer que o Senhor Jesus fez muito mais milagres, que não poderiam ser registrados nos livros, mas esses que foram registrados é para que possamos crer que Ele é o Filho de Deus e que, crendo, possamos ter vida em seu nome. É disso que fala a onipotência do Senhor. Olha, você pode então se aproximar do Deus Todo-Poderoso, daquele que não só nos conhece como homem, mas que pode nos curar como Deus. Não só aquele que nos conhece como homens frágeis, limitados, fracos, mas aquele que pode transformar a circunstância que nos aflige em algo que nos alegra. É o que vimos, né? Tanto na passagem da tempestade, aquilo que estava afligindo os discípulos e que eles não tinham controle para resolver, a circunstância da vida, as tempestades da vida, o Senhor então pode acalmá-las. Para mim e para você, pois Ele tem o poder sobre as circunstâncias que nos cercam e que muitas vezes vêm nos angustiar e nos afligir. Mas o Senhor também pode suprir as nossas necessidades mais básicas, né, do pão, do peixe, como nós vimos aqui na multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. O Senhor tem poder para isso. Ele é o Todo-Poderoso, ou seja, Ele pode suprir a sua necessidade. Você tem alguma necessidade? Coloque diante de Deus, pois Ele vai fazer isso, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele promete nos sustentar. Não é à toa que o rei Davi disse, fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência padecer necessidade. O Senhor supre as nossas necessidades básicas, fundamentais e elementares para a vida. Devemos crer no Todo-Poderoso. E, o terceiro ato, o Senhor também satisfaz o desejo dos nossos corações. Foi uma necessidade para o casal, mas um desejo de sua mãe. E Ele satisfez esse desejo, operando um milagre, transformando água em vinho para alegrar, né, aqueles que estavam ali a festejar um enlace, né, as bodas, um casamento, um matrimônio. Pois é isso que diz a palavra, Deus satisfaz os desejos do nosso coração. É maravilhoso isso, quando nós cremos, todo o nosso coração, nós teremos essas coisas acontecendo, pois o nosso Senhor, o nosso Salvador e Rei, é todo-poderoso. Ele é o onipotente Deus,
o Deus que pode todas as coisas. O resultado foi a fé dos seus discípulos, que se alegraram muito em ter ali com eles o Deus Todo-Poderoso encarnado, que nos conhece, que sabe que somos, as necessidades que temos, as lutas que enfrentaremos, e nos dá a vitória sobre cada uma delas, pois estamos nele. Amém, meus queridos irmãos? Então, que o eterno Deus de Israel vos abençoe ricamente nesse dia. E se essa mensagem foi uma bênção para você, não deixe de compartilhar com outras pessoas. Não deixe de dar o seu joinha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E depois que terminarmos esse vídeo, deixe o seu comentário, né? Isso ajuda aí a impulsionar o canal do Templo Batista de Indianópolis. Já estamos com 625 inscritos e queremos crescer e irmos aí com a nossa meta até 1.000 inscritos. Ajude para que esse alvo seja alcançado para a glória de Deus e que assim nós possamos cumprir o propósito de levar essa palavra de esperança, de fé, né, de edificação a todas as pessoas e essa palavra de salvação também. Tá certo? Então, que Deus abençoe a cada um. Até o próximo devocional. Amanhã, mais um devocional com o pastor Marcos. Então, até lá. Shalom. Deus abençoe a todos.